Ei! Informativo de jurisprudência 951 do STF. Vamos nessa então, sem delongas. Temos aqui no cardápio aqui do 951. Olha lá, plenário, tudo isso aqui, repercussão geral, primeira e segunda turma. O negócio está recheado aqui. Vamos dar uma olhada então o que acontece aí. Olha lá, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, restrição da comercialização e do uso de manuais e teste psicológico. Bom, a ideia aqui, o assunto é a restrição de comercialização e uso de testes psicológicos regularmente inscrito em Conselho Regional de Psicologia. Vamos para os votos já. Bom, Edson Fachin julgou improcedente o pedido formulado, que foi acompanhado pela Rosa Weber. Ressaltou que o exercício da atividade nessa matéria e o exame que é levado a efeito diz respeito à preservação da integridade dos testes. Por essa razão, as associações profissionais recomendam a restrição do acesso a esses testes, até mesmo para preservar a integridade das pessoas que a eles se submetem. Em seguida, a Carmen Lúcia pediu vistas dos autos, ok? Então essa questão aí de restrição de comercialização e uso de manuais de teste psicológico está em aberto no Supremo, beleza? Legal. Processual penal habeas corpus, cabimento e ato de ministro do STF. Está sendo discutido aqui, negou, esclareceu, tá. Bom, o ministro Alexandre de Moraes negou o provimento, esclareceu ter sido aplicada a jurisprudência do STF no sentido não cabimento, que interessa aqui, não cabimento do habeas corpus com fundamento por analogia no enunciado 606. Olha o que fala 606 aqui. Não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno da decisão de turma ou de plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Não adianta, não cabe habeas corpus para o pleno de decisão denegatória, de turma, primeira ou segunda turma do STF, proferida no HC ou no recurso respectivo, tá? Beleza. Bom, constitucional, controle de constitucionalidade, exigências nas faturas de água e energia e competência legislativa. Bom, está sendo discutido aqui a obrigatoriedade das concessionárias de serviço de água e energia elétrica disponibilizarem na fatura de consumo informações sobre débitos vencidos e documento com código de barras para sua quitação. A Carmen Lúcia julgou procedente para declarar inconstitucionalidade da lei estadual, tá? No que foi acompanhada por Rosa Weber e Gilmar Mendes. Destacou a impossibilidade de interferência de Estado-membro nas relações jurídicas contratuais envolvendo o poder concedente federal e as empresas concessionárias de serviço público, especificamente no que tange alterações e condições estipuladas em contrato de concessão sob regime federal, mediante a edição de leis estaduais. Asseverou a competência para legislar sobre serviços de energia elétrica da União, ou seja, a lei estadual não pode estabelecer como é que vai ser feita a cobrança da fatura da água e luz. Isso aí é uma questão, é um direito da concessionária aí de energia e saneamento básico aí de água, tá? Em divergência, o Marco Aurélio julgou improcedente no que foi acompanhado pelo Alexandre de Moraes, Fachin e Lewandowski. A questão está dividida lá, hein? Tá? O Marco Aurélio entendeu que, no caso, a lei trata da matéria relacionada à defesa do consumidor, de competência concorrente dos Estados, União e Distrito Federal, nos termos do 24 da Constituição. Não está em jogo a relação havida entre poder concedente e concessionária. Então, tá? Primeiro, a Carmen Lúcia, a Rosa Weber e o Gilmar Mendes entendem que trata-se de competência exclusiva da União, né? Aqui o Marco Aurélio está entendendo, junto com o Alexandre de Moraes, Fachin e Lewandowski, que é competência concorrente. Tá? O Alexandre de Moraes entendeu que o conteúdo da norma estadual não fere o núcleo básico da prestação de serviço, né? Então há uma competência concorrente em matéria de direito do consumidor. Para ele, a norma impugnada com base nessa competência concorrente explicitou os artigos do consumidor. Tá? Então o Toffoli pediu vista dos autos, está aberto esse assunto lá, mas a maioria já se formou aqui com o Alexandre de Moraes. Olha, tem uma turma aqui, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Fachin e Lewandowski, que já são 4, tá? No sentido de que os estados podem sim fazer leis aí que regulamentem a cobrança estabelecendo condições a mais aí em favor do consumidor com relação à cobrança da conta de luz, tá bom? Bom, constitucional, organização dos poderes, competência originária da STF e repasse de recursos estaduais.
O plenário, em conclusão, concedeu... aproveitar que você fez Vamos na minha mãe? Vamos. Então vamos. Vai demorar quanto tempo aí? 10 minutos. Então venha já. Então, tá. Bom, basicamente o que está se discutindo aqui é que o artigo 1º dessa lei aqui em cima, tá? Do Estado da lei estabelece a obrigação das instituições financeiras recebedoras de depósitos judiciais oriundos da justiça local repassarem determinado percentual para a conta bancária do sistema de caixa único do estado da Bahia. Olha lá, treta estadual. O STF assentou que não cabe ao STF julgar. Trata de controvérsia meramente patrimonial, sem que se justifique a presença da União no polo passivo. Tá? Por quê? Porque o julgamento, a ação civil originária foi ajuizada pelo estado da Bahia em face da União e de instituições financeiras que visava compelir as instituições financeiras ao cumprimento de obrigações que não estavam sendo cumpridas por uma lei estadual que determinava que as instituições financeiras que recebessem depósitos da justiça estadual repassassem um percentual para a conta bancária de um sistema lá do estado da Bahia. O STF tirou dele da reta, não é comigo não. Beleza? O STF disse que não cabe ao STF julgar o feito porque não tem união. A união não está no polo aí, tá? Sempre os tribunais de justiça estadual querendo dinheirinho, né? Querendo dinheirinho, aí, rapaziada. Bom, vamos lá. Direito administrativo, princípios da administração pública, inserção do Estado membro em cadastro de inadimplência, ampla defesa e contraditório. Então, olha, Estado membro em cadastro de inadimplência lá. Blá blá blá, julgou provimento, ação originária para determinar a União que se abstenha de proceder à inscrição do Estado no Mato Grosso no CIAF, Sistema de Integrado de Administração Financeira, né? E no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, o CADIM, e no serviço e no CALC, né? Cadastro de Informação de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, até o exaurimento da prestação de contas. O Estado foi inscrito no Mato Grosso, foi inscrito no CADIM aí, né? De devedores da União, sob o fundamento de que a administração anterior havia preenchido os requisitos para fazer incidir as restrições legais, blá 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 blá. O voto do Alexandre de Moraes é o seguinte: Alexandre de Moraes entendeu que, ainda que a conduta gere inadimplência para a gestão anterior, a nova administração assume todas as obrigações decorrentes da situação financeira. Entretanto, o cadastro restritivo não deve ser feito de forma unilateral sem acesso à ampla defesa do contraditório. Então, acesso ao CADIM e ao CIAF, o cadastro do Estado membro, deve ser feito mediante o contraditório e a ampla defesa, porque muitas vezes a inscrição pode ter motivação política além de financeira. Tá bom? Então é isso aí. O relator, o Fachin, negou o provimento, no que foi acompanhado por Gilmar Mendes e Marco Aurélio, por entender que condicionar a inserção do cadastro ao término da tomada de conta significa estimular a inadimplência. A União notifica previamente o ente federado sobre a irregularidade e esse requisito é suficiente para que se proceda o cadastro. O Alexandre de Moraes entende que deve existir o contraditório e ampla defesa. O Fachin, Gilmar Mendes e o Marco Aurélio, sendo o Fachin relator, entende que não cabe contraditório, já foi notificado antes. Inscreve direto no CADIM, tá bom? Direito constitucional, ordem econômica e financeira, limite de despesas com pessoal e exclusão de gastos com pensionistas, né? Bom, então aqui Estado de Goiás, né? Ação direta de constitucionalidade para suspender emenda constitucional 54, 55, que é alterar a Constituição do Estado de Goiás. Bom, no caso, o que aconteceu? Estabeleceu blá 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 blá, novo regime fiscal do Estado de Goiás, tá? Bom, tá bom. Então, o artigo 108 da Constituição de Goiás reproduz o 169 da Constituição, que dado pela emenda 1998, segundo a qual a despesa com pessoal inativo não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, tá? Bom, vamos ver aqui que eu quero saber. O plenário já entendeu o caráter constitucional da controvérsia relativa à compatibilidade de preceito contido em lei de diretrizes orçamentárias estadual a definir limite de despesas totais com pessoal, considerada a competência legislativa da União para estabelecer normas de direito
financeiro, né? É a União que legisla sobre direito financeiro, tal, blá 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 blá. Quero ver os ministros. Cadê os ministros? Bom, vencidos aqui o Marco Aurélio, Dias Toffoli e Fux, tá? Que conferiram interpretação conforme ao inciso 40, artigo 45, inciso 1 da DCT do Estado de Goiás, né? Excluindo qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações de serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento de ensino em montante inferior ao mínimo previsto em lei constitucional. Estamos tentando fazer um regime novo no Estado de Goiás lá para alterar o que diz a lei da responsabilidade fiscal, tá bom? Bom, tá aí. Direito constitucional, meio ambiente e saúde. Bom, combate ao mosquito Aedes aegypti e dispersão por aeronave. Bom, a interpretação dada ao dispositivo, aprovação, são condições prévias e inafastáveis da incorporação de mecanismo de controle vetorial. Ok, bom, então, a lei dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada a situação de iminente perigo à saúde pública, do mosquito transmissor do vírus da dengue, o vírus chikungunya e o vírus do zika. Tá? O Fachin, Barroso, Weber e Toffoli julgaram parcialmente procedente para conferir interpretação conforme, acrescentar a exigência de pronunciamento da autoridade ambiental com o objetivo de fazer análise adequada do impacto ao meio ambiente. O Fachin ressaltou que retirar por completo o inciso combatido geraria juízo científico de certeza sobre a ineficácia do mecanismo. Mantê-lo como está significaria apenas a aprovação da autoridade sanitária, que não é suficiente. Carmen Lúcia julgou procedente o pleito para declarar a inconstitucionalidade por afrontar os preceitos constitucionais de saúde e meio ambiente, do ambiente equilibrado. Acompanharam a relatora, o Lewandowski e Celso de Mello, que julgaram o pedido parcialmente prudente. Expungiram apenas a expressão por meio de dispersão por aeronaves do dispositivo. Alexandre de Moraes, Fux, Gilmar Mendes e Marco Aurélio julgaram a pretensão improcedente, compreendendo que o inciso impugnado é compatível, né, com a Constituição. O ministro Alexandre de Moraes citou que a lei permite a incorporação de mecanismos de controle vetorial mediante dispersão por aeronaves sem dizer quais são. Não determina a realização imediata do método, apenas o prevê. Não será realizada a dispersão do fumacê por aeronaves se não for aprovado e comprovada sua eficácia. O Fux frisou que a ausência de expertise impõe deferência ao legislador, que certamente fez as análises próprias sobre o assunto. Tá bom. Processual penal, nulidades e recursos em geral. Então, manter a execução penal de reprimenda imposta a senador condenado pela prática de crimes contra o sistema financeiro. Tá? A defesa apresentou embargos contra a decisão, então, vamos. A revisão criminal expressa um processo reparatório de erro judiciário em situações excepcionais e conhecidas pelo legislador que podem, em tese, autorizar a desconstrução da sentença penal. Então, muito bem, de tal forma, admite aqui, tá. O plenário frisou ainda que os embargos infringentes manejados tiveram por base 2 votos que assentaram prescrição. Vencidos Gilmar Mendes e Toffoli, que deram provimento ao agravo sob o fundamento de que o relator dos infringentes, ao decidir, tal. Bom, então basicamente nulidade aí, tá? Nulidade do processo penal também, tá? Nesse caso aqui com relação à inadmissão de recurso com relação à revisão criminal, tá? A revisão criminal, então nesse cenário o condenado não tem direito subjetivo de, fora da destinação legal do meio de impugnação, perseguir a desconstituição de decisões desfavoráveis que tenham sido proferidas em processos penais. Tá? Então a revisão criminal não pode ser usada de forma indiscriminada, né? Tá certo? Tudo legal? Bom, repercussão geral, que teve de repercussão geral aí, suspensão nacional, direito processual civil e recurso extraordinário, né? Então aqui foi proferida nos autos, o plenário iniciou o julgamento, mediante que foi deferido o pedido de suspensão nacional dos processos que envolvem discussão sobre expurgos inflacionários dos planos econômicos em depósitos judiciais, tá? Então é isso aí, ok? Retomou o julgamento. O Fachin assentou que, reconhecida a repercussão geral, impede a suspensão do processamento dos feitos, enfim, né? Deve ser suspenso todos os feitos aí sobre expurgos inflacionários em planos econômicos em depósitos judiciais. Tá bom. Tá aí, Marco Aurélio deu provimento ao recurso, está sendo discutido lá, tá? E está em aberto, Alexandre de Moraes pediu vista dos votos em matéria de expurgos inflacionários
tá? Em depósitos judiciais. Direito administrativo, servidor de comissão diplomática e estabilidade. Bom, auxiliar local, em período anterior de estabilidade submeter, né? Então o que está sendo discutido aqui é o cara que atuou como auxiliar local em comissão diplomática anterior de 88, se tem direito à estabilidade, né? Pelo regime jurídico e tal, constitucional, né? Gilmar Mendes não conheceu, no que foi acompanhado por Fachin, Rosa Weber, Marco Aurélio e Celso de Mello, tá? A discussão é em âmbito infraconstitucional, portanto não há controvérsia constitucional. O Toffoli pediu vista dos autos, tá? Primeira turma, arquivamento de procedimento investigatório criminal e submissão ao Poder Judiciário. A primeira turma iniciou o julgamento, mandado de segurança, contra a decisão do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, e determinou a submissão de decisão de arquivamento de procedimento de investigação ao Tribunal de Justiça no termo dos 28. O Fux concedeu o habeas corpus para... concedeu aí o writ, né? Na verdade aqui foi concedeu o mandado de segurança. Considerou o mandado de segurança, né, para anular a determinação. Tá? Bom, o 28 do CPP é aquele lá que, né, o arquivamento do inquérito policial, ele é promovido pelo Procurador-Geral de Justiça em sede de atribuição, né, não reclamada prévia submissão ao Poder Judiciário. Tá? O chefe do Ministério Público Estadual, a autoridade para aferir a legitimidade do arquivamento do processo de investigação criminal, por isso descabe a decisão de arquivamento, descabe a submissão da decisão de arquivamento ao Poder Judiciário, cabe ao Procurador-Geral de Justiça. Então aquela coisa, promotor não denunciou, né? Cabe recurso aqui ao Procurador-Geral de Justiça, que se ele entender que não é caso de instauração de inquérito criminal, não é caso e não cabe ao Poder Judiciário analisar isso. É isso que o STF está dizendo, basicamente, tá? Bom, o que mais temos nesse informativo aí? Reclamação sistemática da repercussão geral e julgamento do resto pelo STJ, né? Bom, ok, bom, temos aí um coisa aqui. O STJ deu provimento a recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional, né? Enfim, tá. Basicamente o que trata é isso aqui, tá? A sistemática da repercussão geral e o julgamento de recurso especial pelo STJ, tá? Não vou entrar em detalhe aqui, precisaria de mais tempo para falar dessa questão. Processual civil, reclamação, competência do STF, interpretação do 102.1R da Constituição. Competência do STF, à luz do artigo 102.1R, também não vou falar, tá? Tá aí. Não vou entrar em detalhes, tá? Prevaleceu o voto do ministro Fux, à luz do ato do CNJ, o ministro verificou que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia a resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação, que impõe a competência do STF. Tá. Eleitoral, ineligibilidade, ficha limpa, retroatividade, ineligibilidade, conclusão daquele julgamento, né, sobre ineligibilidade. Se discutia a incidência da lei da ficha limpa em relação à eleição de candidato a prefeito no cargo de 2016, blá blá blá. Então, o cara foi condenado, né, decretou a inelegibilidade por 3 anos e o cara queria concorrer às eleições, né, e o TSE, o candidato entendeu que o cara era inelegível e aí o assunto foi para o STF. Por abuso de poder econômico, tá? Abuso de poder e outras violações da ficha limpa aí. A turma do STF considerou aplicável a lei da ficha limpa, que prevê 8 anos de inelegibilidade para quem tem tido mandado cassado por abuso de poder, né? Então a tese é a seguinte: a inelegibilidade não é uma sanção, mas um requisito estabelecido pela lei, tá? Então o cara que está inelegível, ele tem que cumprir o requisito na elegibilidade. Ficou vencido aí o Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que negaram provimento, pontuaram que no caso não se amolda ao precedente firmado pela tese e tal, não sei o que, tá bom? Então a inelegibilidade declarada pelo Poder Judiciário acaba se tornando um requisito legal, o cara tem que preencher o requisito para voltar às eleições, beleza? Valeu! Vamos para a segunda turma. Processo penal, inquérito, usina termonuclear e tráfico de influência. Então é aquele caso lá da Angra 3, né, da termonuclear e tudo mais. Uma questão política, né, na verdade aqui assim, ó, e blá blá blá, não sei o que, cadê o Lewandowski? Então, Lewandowski,
Prevaleceu o voto do Lewandowski, segundo o relator, o cerne da imputação formulada contra o ministro decorre do fato de ele ter pedido vista de um processo, com a intenção deliberada de postergar o julgamento, não obstante seu impedimento para atuar no feito. Entretanto, na análise dos elementos de convicção, não é possível antever a alegada ilicitude na conduta praticada do denunciado, sendo frágeis e precários os argumentos. Né? O Lewandowski é garantista, né? Ele vai sempre privilegiar o contraditório, ampla defesa devido ao processo legal. Acho que ele está certo. Belezinha? Valeu! A gente se vê no próximo informativo. Até mais!